Olá pessoal, continuar a nossa série O Grande Valor, episódio 2. Ontem a gente falou um pouco sobre o reino de Deus, tem muito mais coisas a se falar, mas dentro desse versículo de Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz assim: o reino de Deus se assemelha a um tesouro escondido em um campo, que um homem achou, escondeu de novo e, transbordando de alegria, vendeu tudo e comprou aquele campo. Hoje a gente vai focar um pouco sobre o tesouro escondido. É inevitável quando a gente fala de tesouro não vir à nossa memória a questão de histórias de piratas que muitas vezes a gente vê em tantos filmes, no cinema, em séries. E pode parecer uma situação muito simples, mas começa a nos ensinar algumas questões valiosas. Porque se a gente refletir um pouco sobre essa situação desse tipo de filme, sempre envolve o quê? A busca por um tesouro, não é verdade? E por quê? Porque prestígio, poder, muitas vezes acontece os motins nos navios, se rebelam contra o capitão para tomar o lugar dele em busca de não, sou eu que estou aqui no comando da operação do tesouro, né? Enfim, envolve todo esse tipo de coisa, orgulho, vaidade. E quando a gente para refletir sobre essa questão de o reino de Deus ser como um tesouro escondido, refletir sobre o reino de Deus ser como um tesouro escondido, surgem algumas perguntas na minha mente, pelo menos. O que temos considerado nosso tesouro? O que temos feito para conquistar esse tesouro? E o que temos feito com esse tesouro depois que conquistamos? Porque o que considerarmos um tesouro vai direcionar o tipo de atitude que estamos dispostos a ter para conseguir esse tesouro. Veja bem, se uma pessoa acha que o tesouro na vida dela é só a questão financeira, ela vai fazer de tudo que ela puder, e depende muito da questão, até entra sobre o caráter de cada um, sobre esse aspecto, para conquistar isso a qualquer custo. Sabe, muitas vezes negligenciar uma atenção genuína que ela tem em relacionamentos. Por quê? Porque às vezes, mesmo que um relacionamento esteja sendo verdadeiro para ela, se ela não tem um retorno financeiro, ela não vai estar nem aí para esse relacionamento, mesmo que ele seja genuíno, mesmo que ele seja verdadeiro, seja uma amizade verdadeira, ou seja um relacionamento em algum outro sentido. Mas, por exemplo, se num trabalho dela tiver pessoas que conquistem esse tesouro que ela quer na vida dela, e pessoas muitas vezes falam assim: eu faço desse jeito aqui, mas olha só, não dá nada, ninguém fica sabendo não, vai lá e faz também, não tem problema, sabe, fica algo bem sutil assim, e aquilo influencia. Por causa da sede por aquele tesouro, tá cada vez mais forte na vida de uma pessoa, no coração dela. Porque eu tô usando esse exemplo até de um trabalho, porque em Provérbios, Salomão escreve assim: procure a sabedoria como você busca a prata. Busque-a, né, se referindo à sabedoria, como você procura por um tesouro escondido, e você descobrirá o conhecimento de Deus.
Sabe, é impressionante, né? Como a Bíblia sempre responde à Bíblia. O nosso versículo diz exatamente sobre esse tesouro escondido. E olha só, nos nossos dias, há coisas assim, prata, ouro, pode ter o seu prestígio ainda, o seu status, mas naquela época de Salomão, prata, ouro, eram coisas comuns, era comum, sabe? Era comum a ponto de que a sede era por outras coisas, era por mais poder. Porque se conseguir prata era comum, para que iria correr atrás da prata? Por isso que Salomão escreveu: busque a sabedoria como você busca a prata. Porque pequenos esforços comuns vai te trazer esforços grandiosos. Mas muitas vezes a gente negligencia os pequenos esforços, os pequenos tesouros da vida. E o que vale mais, assim, o que está valendo mais para mim e para você? O prestígio que a gente conquista aos olhos dos outros, ou o valor que a gente realmente tem para as pessoas, sabe? Porque tem uma frase muito interessante que ela diz assim: a gente descobre que alguém realmente nos ama quando a nossa utilidade vai embora, porque sobra só o nosso significado. Sabe, que significado você tem dado para cada coisa na sua vida? Que valor você tem concedido a cada coisa na sua vida? Você tem concedido valor a coisas superficiais e tem perdido as coisas essenciais da vida? Veja bem, Salomão, no livro do Antigo Testamento da Bíblia, falando isso: procure a sabedoria como você procura um tesouro escondido. Aquela sede, aquela ansiedade de você encontrar algo que realmente vale a pena. Não aquela sede por algo que você encontra e depois você tem aquela sensação: ah, não, preciso mais disso, porque disso eu não consegui me satisfazer. Mas com Deus é o contrário, é a mesma ideia, só que quanto mais você busca a Deus, mais você realmente vai ter a vontade de estar com Ele, de buscá-lo. E a gente continua nessa busca porque Ele é infinito, porque Ele é eterno. E só para encaixar com essa situação do Antigo Testamento, num livro do Novo Testamento, o livro de Atos, Pedro estava andando com João e tinha um homem coxo sentado assim ao largo no templo, perto do templo, na entrada do templo. E ele estava mendigando por quê? Por esmolas, por moedas, porque ele considerava que isso estava sendo o tesouro dele naquele momento. Era disso que ele pautava a vida dele, fazia a vida dele girar em torno disso. Só que olha só a declaração que Pedro falou para esse homem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levante em nome de Jesus. E aquele homem entrou no templo dançando, louvando a Deus. Um homem que era coxo. Então Pedro Pedro nos mostra com essa atitude que o que temos tornado mesmo o nosso tesouro na vida. Porque, sabe, quando a gente passa a vida inteira buscando algo superficial, quando a gente perde aquilo, a gente perde as estruturas. Sabe, muitas vezes a gente está tão cego, valorizando certas coisas superficiais, valorizando o dinheiro acima de Deus. Se a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, é claro que a gente tem que se esforçar, tem que buscar. Não estou aqui negligenciando esse ponto, mas será que vale a pena negar a Deus, negar o verdadeiro tesouro por conta disso, por conta de
de bens materiais, será que vale a pena? O tesouro escondido, ele nunca será achado por pessoas que nunca se dispuserem, nunca se colocarem dispostas a achar o que realmente importa na vida. Se a gente não está sendo capaz de encontrar um tesouro na primeira respiração de uma criança quando ela nasce, se a gente não é capaz de encontrar um tesouro numa brisa que bate durante um calor insuportável, se a gente não é capaz de encontrar um tesouro em cantos de pássaros que cada um é diferente do outro e a beleza está justamente aí por cada pássaro ter um tipo de linguagem, eu acho que tem um sério problema com a gente se a gente não consegue encontrar tesouros nessas pequenas coisas. Por que a gente vive esperando ter grandes coisas para aí sim chamar de tesouro? Curta, compartilha, marca alguém nos comentários e não perca o seu maior tesouro, que é Deus na sua vida. Amanhã a gente vai falar sobre o campo.